A partir de hoje, o Jornal do Meio-Dia começa uma série de entrevistas com todos os candidatos ao governo do estado de Goiás. Cada candidato vai ter 15 minutos para expor o seu programa de governo, dizer o que pretende fazer caso eleito. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo a partir de agora. Então, nós vamos conversar hoje e começar essa série de entrevistas com o candidato do PCB ao governo de Goiás, Marcelo Lira. Candidato, boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Tá certo. O que levou o senhor a ser candidato? Bem, é uma proposta do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. É um partido organizado aqui em Goiás já há bastante tempo. É o partido mais longevo da história brasileira, é o partido de 1922. E dentro dessa construção de luta pelos direitos dos trabalhadores, o PCB julgou por bem lançar essa candidatura, assim como lançou em 2010 e 2014 com a Marta Jane. Candidato, mas para que o nosso telespectador entenda melhor, quem é você e de que forma pretende se tornar conhecido como candidato? Bem, antes de mais nada, para que todos e todas as telespectadores nos entendam, essa não é uma candidatura individual. Nós no PCB não trabalhamos com a lógica do personalismo, de que o candidato está acima do partido. Antes, o contrário, no nosso partido, as eleições estão submetidas ao nosso programa e eu aqui como um militante desse partido há 10 anos já cumpro então essa incumbência que o partido me atribuiu de ser o candidato e ser o porta-voz desse partido. Mas é uma candidatura então para divulgar o partido? Não, é uma candidatura para divulgar o programa do nosso partido, de apresentar uma alternativa de programa para os trabalhadores e trabalhadoras goianas, e também é uma candidatura que se pretende competitiva, apesar dela ser boicotada, dela ter menos tempo, quase não ter tempo de televisão. Quem que boicota? Enfim. Bem, nós vemos claramente que há uma cobertura muito desigual dos meios de comunicação. Nós não fomos convidados para nenhum debate, então há uma postura da grande mídia local de ignorar a candidatura do PCB. Não da TV Serra Dourada, né? Que o espaço que está sendo dado ao senhor é o mesmo dos outros, 15 minutos. Sim, há alguns espaços que estão sendo abertos, no entanto, a cobertura ela é muito desigual e nos debates onde poderíamos, de fato, colocar as alternativas, as propostas, assim como no horário de televisão, isso não nos é permitido. Tá. Candidato, o senhor é de São Paulo, não é isso? Sim. Está morando aqui em Goiás, e Goiás é um estado onde o agronegócio é forte. Hoje, inclusive, o senhor colocou um artigo num dos jornais da cidade questionando o papel do agronegócio. Por quê? Bem, antes nós temos que entender que esse modo, essa forma de produzir, ela tem diversos problemas. Se nós observarmos somente a questão econômica, que é uma questão importante, obviamente, na balança comercial do estado e do país, nós tendemos a ver o agronegócio de maneira positiva. Agora, se nós observarmos outras variáveis, nós veremos que é uma forma de produção extremamente nociva para a sociedade. Primeiro, porque ela concentra e centraliza poder econômico. Isso significa aumento das desigualdades no Estado. Segundo, porque ela concentra e centraliza poder político. Isso significa que as mesmas oligarquias vão se alternar no poder. Mas o que fazer diante de uma situação dessa? Porque a gente sabe, não só em Goiás, mas no Brasil, ele é um dos pilares da economia, que, aliás, até manteve a economia, que mesmo com muitas dificuldades, numa situação razoável. E aí, o que o senhor faria? Bem, a nossa proposta é, ao invés do Estado dar isenções fiscais para latifundiário, para ruralista, e dar todas as benesses que o Estado está acostumado a dar a esses setores, investir, utilizar os recursos do Estado no pequeno e médio produtor, na lógica da agricultura familiar, principalmente na estrutura da agroecologia voltada à produção de orgânicos, contrária, inclusive, à lógica do agroquímico, da pele do veneno, que esses próprios latifundiários estão tentando aprovar no Congresso Nacional. Então, a nossa proposta é outra, ela é completamente distinta dessa que está aí. Candidato, vamos falar de educação agora. Eu queria entender o que é essa defesa do senhor de uma escola única, pública e universal, já que em algumas entrevistas o senhor fez severas críticas aos colégios militares, dizendo que o aluno não pode se expressar, não pode se manifestar. Mas, de acordo com a última pesquisa divulgada este final de semana do IDEB, inclusive, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, entre as 30 melhores escolas, aqui em Goiás, 14 são do Estado, sendo a maioria militares.
Bem, a nossa postura, a nossa proposta, a nossa concepção de educação é completamente distinta dessa. Não dá para formarmos pessoas que estão em idade de desenvolvimento psicofísico na lógica militar, como se fossem soldados, né? Isso é uma tragédia em diversos sentidos. Não terei tempo aqui para expressar o porquê, mas nos procurem nas nossas páginas, que terei o prazer em fazê-lo. A proposta que nós defendemos é a proposta que os institutos federais trabalham. É a lógica da formação integrada. Isso significa integrar dentro da estrutura do currículo trabalho, ciência e cultura, de tal forma que esse aluno possa desenvolver todas as suas potencialidades e se expressar livremente. E corrigindo, não sou eu que digo que os alunos não podem se expressar. É o regimento dos colégios militares. Mas e por que esse resultado, então? Entre as 30 melhores, 14 são do Estado, 13 particulares, 13 federais, 3 federais, sendo a maioria militares? Aí nós temos que pegar os investimentos, né? Saiu estudos recentes que os colégios militares têm 3 vezes mais investimentos do que os colégios públicos. E não nos enganemos, essa lógica de militarização é uma lógica nociva em diversos aspectos. Primeiro, porque ela fortalece uma corporação, ela transfere poder político para uma transformação. Segundo, que ela é antidemocrática, ela retira dos trabalhadores da área da educação a possibilidade de discutir, planejar e organizar o processo de ensino-aprendizagem. Pois é, eu queria só que o senhor explicasse melhor, por exemplo, quem está assistindo o Jornal do Meio Dia deve estar perguntando assim, mas não está dando resultado? Os alunos não estão aprendendo? Esse não é também um dos fundamentos da educação? Sim, claro. Obviamente que o trabalhador e a trabalhadora que estão em casa, eles querem o melhor para os seus filhos. E vem uma estrutura de sistema educacional completamente desestruturada e desarticulada. E muitas vezes fundamentada na violência. Então, aparentemente, essa cultura do medo, essa lógica que aí está, ela reforça essa concepção de colégios militares, essa lógica bastante problemática. No entanto, do ponto de vista da formação, isso é complicado. Nós estamos assistindo aí um candidato de extrema-direita que está em primeiro lugar nas intenções de voto, em que a grande maioria do seu público são jovens, ou seja, que defende ditadura militar, onde houve tortura, assassinato, estupros de presas, sequestro de crianças. É disso que nós estamos falando. Ou seja, que tipo de sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade democratizada ou autoritária? Por que o senhor acha, então, que o jovem está adotando esse discurso mais duro desse candidato? Não, isso tem a ver com o sistema de ensino que nós temos, um sistema bastante precário, bastante desestruturado. Isso tem a ver com a própria perspectiva de futuro que esses jovens não veem nesse cenário de crise que aí está posto. As manifestações de 2013 foram uma clara expressão desse descontentamento de jovens das mais diversas faixas etárias aí que expressaram essa ausência de futuro. Já que o senhor tocou nesse assunto, por exemplo, como é que o senhor, vamos trabalhar a questão em nível nacional. O senhor está aqui em Goiás, mas vamos falar dessa questão. Está havendo uma polarização, que eu não diria que seria de esquerda ou de direita, mas muito dura dos dois lados. E isso pode chegar aqui? Eu não diria que é dos dois lados, né? Essa polarização, esse discurso de ódio, de intolerância, ele vem da extrema-direita. A esquerda não interessa esse tipo de coisa, porque como o próprio Mourão disse na Globo News, eles são os especialistas na violência. Ao longo da história foram eles que promoveram a violência, inclusive pela via do terrorismo de Estado. O que nos interessa é um ambiente em que todos possam se expressar livremente, se organizar e se manifestar livremente e democraticamente. Vamos falar de segurança agora. O senhor defende a desmilitarização da Polícia Militar. A gente sabe muito bem que isso não passa pelo governador, e sim por uma emenda constitucional. Como é que funcionaria isso, então? Bem, isso não passa pelo governo do Estado, como foi bem colocado. No entanto, o governo ele pode fazer opções em termos de fortalecimentos de polícia e concepções de polícias. Nós vimos recentemente 2 jovens que foram atacados, inclusive um veio a óbito, por policiais em treinamento. A culpa, obviamente, não é somente desses jovens que estavam em processo de treinamento, é da corporação. O governo do Estado pode, sim, induzir políticas de formação desses jovens em outro sentido, pode, sim, estruturar a polícia civil para que ela investigue e resolva
os crimes cometidos, os problemas diversos que nós temos na sociedade. Então, apesar disso passar por emenda constitucional, o governador pode fazer muita coisa. O que nós vimos recentemente nos últimos 20 anos de marconismo foi a desestruturação tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Pois é, o senhor fala em 2 vítimas civis. Agora, o senhor não toca no assunto, por exemplo, quando o policial ele enfrenta um bandido muito melhor armado, né? E muitos perdem a vida. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o senhor já viu a quantidade de policiais que morreram trabalhando. Por que o senhor não toca nisso? O policial é um trabalhador como qualquer outro, né? E, obviamente, o desejo dele é retornar para casa depois de um dia de trabalho. No entanto, nessa lógica da militarização, isso se torna um problema, porque a polícia militar ela é uma polícia formada para o enfrentamento. Então, a própria lógica, a própria concepção da polícia, ela gera violência. Então, a possibilidade desse policial sofrer algum... Mas numa situação dessa hoje, não seria um enfrentamento, por exemplo, ou o senhor defende que não? Como é que seria o combate à violência? Nós defendemos que a criminalidade, as organizações criminosas, elas devem ser desbaratadas com inteligência, com investigação. O enfrentamento, essa lógica de entrar na periferia, atirar primeiro e depois perguntar, primeiro, ela não tem resultado efetivo, ela não combate as organizações criminosas que deveria. Segundo, ela acaba transformando a periferia do país em um espaço sem lei, em que se pode matar à vontade. Quem sofre é o trabalhador, principalmente o jovem negro de periferia. Como seria a atuação de uma polícia militar no enfrentamento, por exemplo, ao tráfico de drogas, então? Com polícia especializada, como é no mundo inteiro. Você precisa criar delegacias especializadas de investigação, a partir da qual você mapeia essas organizações e intervém de maneira inteligente e faz as prisões que precisam ser feitas. Sem essa lógica de entrar atirando em qualquer um, partindo do princípio de que todo e toda é um criminoso em potencial. Isso não funciona. E nós estamos vendo como não funciona. Saúde. O que o senhor pretende fazer na saúde? Bem, o PCB defende que a saúde ela deve ser pública, né, na sua essência. Portanto, nós defendemos o Sistema Único de Saúde. É um sistema moderno, inovador, que infelizmente não foi estruturado justamente porque desde da Nova República para cá, os governos têm atuado no sentido de fortalecer o setor privado da saúde. Nós somos contrários a qualquer tipo de privatização, a qualquer tipo de organização social. Nós entendemos que isso gera corrupção, justamente porque essas organizações vão querer renovar depois a licença dada, e isso gera tudo isso que nós estamos vendo. Nós defendemos, então, que seja estruturado um sistema de saúde a partir de concurso público para os profissionais da área, e esses profissionais próprios têm autonomia para pensar, organizar e conduzir as políticas de saúde no seu local específico. Candidato, quando o senhor critica as OS e diz que para renovar a concessão a empresa acaba prestando favores, inclusive financeiros, bancando campanhas, o senhor tem prova disso? Já fez, por exemplo, uma denúncia desse tipo no Ministério Público? Bem, nós estamos acompanhando praticamente todos os dias nos jornais os escândalos com o OS, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja em qualquer área em que elas estejam inseridas. Qual é o escândalo da OS na saúde aqui em Goiás? Não, aqui em Goiás, nós tivemos o governador tentando transferir para OS as escolas e nenhum deles tinha qualquer nível de formação na área da educação e com muitos escândalos, inclusive. O senhor disse na saúde. Qual que o senhor tem na saúde? Não, nós não temos esse mapeamento, né, mas nós temos o acompanhamento que é feito no país inteiro em relação Mas ele não OS. se torna uma denúncia vazia, candidato? O senhor falou que tem problemas, mas o senhor não apresentou nenhum problema. Não é uma denúncia vazia, é a lógica. A lógica de transferir para um terceiro é uma lógica que gera corrupção, porque esse terceiro vai administrar os recursos públicos e, obviamente, tem os seus interesses, apesar de dizer que não tem fins lucrativos, tem fins lucrativos. Mas o senhor não tem nenhuma prova com relação a isso. E a trabalhadora saiba disso, tem fins lucrativos. E para renovar essas concessões, diversos outros favores são feitos em relação a esse processo de favorecimento de políticos, seja eles quem forem. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio, então, para agora, para as considerações finais. Bem, agradeço a todos e todas que nos acompanharam, agradeço ao convite aqui da televisão. Infelizmente, devido à legislação que foi aprovada
esses partidos tradicionais, essas oligarquias concentraram e centralizaram um fundo eleitoral, tempo de televisão, impossibilitando que apresentássemos uma alternativa. Então, a você que se interessa pelo debate que estamos fazendo, nos procure nas nossas páginas, procure os nossos coletivos, procure o PCB. O senhor ainda tem mais 50 segundos. Bem, aproveito então para dizer que nós temos uma agenda de debate, de discussão, estamos indo para as ruas panfletar, estamos fazendo diversas atividades na nossa sede, que fica no centro de Goiânia, entre a Anhanguera e a Goiás. Temos uma escola de formação socialista, onde fazemos o debate sobre as diversas áreas que aí estão, da educação, da saúde, da segurança. Para você que se interessa por uma alternativa, nos procure. Será um prazer dialogar com todos. Tá certo. Amanhã nós vamos ter a participação de Daniel Vilela, candidato do MDB. Muito obrigado ao senhor, boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde, obrigada pela participação. Obrigado.